O quanto que você está se enganando, dizendo que não tem tempo para orixá, enquanto o orixá está olhando assim, eu podia ajudar ela, eu podia ajudar ele, mas eles não me chamam. Então eu também não vou fazer nada porque eu não sou obrigado, sabe? O Oxameji diz que as nossas orações trazem bênçãos. Carioreia, bom dia, todo mundo bem? Bom sábado para vocês, passando para desejar um dia maravilhoso, que Orixá, que Ori, que Exu surpreenda vocês com tudo de melhor que vocês buscarem na vida de vocês. E eu tô aqui pensando como que é importante a gente parar para descansar, né? A gente descansa, renova a energia e volta à atividade. Hoje de manhã eu até ri um pouquinho, tava na cozinha lavando louça, né? Arrumou o sofá e ele falou para mim assim, cara, o sofá aqui de casa ele fica com a marca do teu corpo. Falei, claro, porque agora eu posso descansar, porque o Orixá me ensina de verdade que tem momentos que a gente precisa parar, respirar e se recompor, né? Fazer atividade física, mas dar uma estabilizada no corpo mesmo. E durante muitos anos da minha vida, eu não podia parar, eu tinha que trabalhar, porque eu tinha que me sustentar meus filhos e sobreviver. E com certeza eu perdi muitas fases, muitas coisas boas, e hoje eu não quero perder nenhuma fase de nada. Porque eu costumo dizer para as pessoas que os meus 40 anos vividos aqui, na verdade, foram de sobrevivência e foram de aprendizado da vida, né? Foi muito sofrimento, muita dor, muita tristeza e na verdade, a gente não entende, não percebe isso. Então, que esses próximos 40, né? Já estou fazendo 44, que eu quero mais 40 para eu viver com os aprendizados que eu tenho obtido atualmente, com tudo que eu aprendi nesses 40 anteriores, né? E a gente precisa parar. Esse é um dos maiores aprendizados que eu tive na minha vida. Porque a gente vê a galera numa correria, que às vezes está correndo e não sabe nem para que está correndo. Eu recebo muito essas críticas, essas queixas, na verdade, críticas sobre a própria pessoa. Que muitas vezes elas correm tanto para chegar num topo, chegar no trabalho dos sonhos, sair do país e quando chega lá não sabe o que faz com aquilo, ou entende que aquilo de fato não era o que ela estava buscando, que era só uma ilusão. E o que isso tem me ensinado? Cada dia mais, né? E o rio, ele é fluente, ele não para. Mas em todo tempo, o rio ele tem momentos mais tensos, mais intensos, momentos mais tranquilos, assim como o mar. Tem dia que está sereno, no mesmo dia, às vezes, no fim do dia, as ondas estão muito altas, mas ele respira, ainda que o movimento seja devagar, ou que a gente veja a lagoa com aquela água parada, aparentemente, também não está totalmente parada. Por quê? Porque a natureza, ela nos ensina aquilo que é bom pra gente. Assim como o rio flui, né, e vai encontrar o mar para se tornar aquela imensidão, em muitos momentos a gente vê o rio muito tranquilo. E é o momento que a gente precisa olhar pra gente e falar assim, caramba, vim de um turbilhão danado e agora eu quero tranquilizar. Você descansar, parar, tranquilizar a mente não significa que você não está em processo de evolução. Na verdade, você está entendendo que o descanso ele é necessário. E que para além disso, quando você vive sendo manipulado pelo cotidiano, né, pela mídia, pela vida que não é real aí da rede social, e nessa correria de querer fazer acontecer, você deixa de ter uma vida saudável porque você não para observar se você está sentindo de verdade, se você está vivendo de verdade. Você não observa a natureza, você não tem tempo de contemplar as belezas que Eledumare fez pra gente, criou para que a gente pudesse desfrutar. Você não tem tempo para cultuar o teu orixá. Você não tem tempo porque você já acorda pensando que tem que botar o filho para a escola, tem que trabalhar, tem que correr. Mas orixá não é office boy. Orixá não tá ali só para o momento que você precisa. O orixá está ali para ser cultuado, para ser lembrado, para que ele olhe para você com bons olhos e lembre de você. Porque já imaginou se quando você precisar do orixá e você lembrar dele, for lá invocar ele e falar para você, pô, agora eu tô sem tempo que eu tô correndo. Agora não dá não que eu tenho que fazer um trabalho ali e eu vou atender um filho meu que ele lembra de mim de tempo em tempo. Ele sempre me invoca, ele sempre me faz oferendas, ele nunca esquece de mim. Ele não me chama só quando ele precisa, ele lembra de vir aqui me elogiar pelo que eu sou. E aí agora eu não posso te atender, não, porque agora eu tô na correria, viu? Mas, assim que eu tiver um tempinho, eu volto aqui e aí eu vou te atender, tá bom, querido? Tô indo ali. Depois eu volto, depois a gente conversa, tá? Mas seria muito bom que você levasse isso bem a sério. E que você começasse a entender que office boy não é um nome, não é um epíteto de nenhum orixá, de nenhuma divindade. A comunicação, a alimentação da sua alma, ela vai depender dessa conexão com a tua divindade. Porque, na verdade, somos nós que precisamos deles. Eles estão aí, na natureza, energeticamente existindo. E você tá fazendo o quê? Tá só correndo sem saber nem para onde vai? Tá cheio de dúvidas sem entender nem o que você quer fazer da sua vida, nem porque tá num relacionamento, nem porque trabalha em tal lugar. Não tá se escutando, não tá se ouvindo, não tá entendendo o que o orixá tá lhe dizendo. Consulta oracular, ela não é só
para dirigir o ebó que você precisa fazer ou o ritual que você precisa fazer. Consulta oracular vai te dar conselhos. Esses conselhos são conselhos de sabedoria antiga dos nossos antepassados, que a gente precisa absorver e viver. E eu sei que tudo isso vai gerar um desconforto imenso em você. Não estou dizendo que isso é fácil, mas que quando a gente quer uma desculpa, a gente vai dizer que está na correria, que a desculpa do cego é a bengala. A desculpa do cego é a bengala. Porque se tirar a bengala, ele vai ter que dar um jeito de fazer as coisas. Ele vai viver na dependência de alguém. E quem tem que cuidar das divindades que são suas é você. E se você não sabe, busque aprender. E se onde você está não está aprendendo, procure somente. Pensa nisso sem um julgamento de culpa, sem um pesar. Pensa que isso é só um conselho que ninguém me pediu para a tua própria evolução. Que você pode até não pedir o conselho, mas a rede social é minha, eu venho aqui e eu falo. Entendeu? E é isso aí, sabe? Mas pensa nisso como sendo mais um degrau que você está subindo da sua evolução. Sabe? Porque isso é importante. É importante o descanso, é importante a frequência, a continuidade, é importante olhar para si, é importante ouvir o orixá, é importante a obediência, é importante falar a verdade, é importante ser honesto, ser honesta, mas principalmente usar essa honestidade com você. O quanto que você está se enganando, dizendo que não tem tempo para o orixá, enquanto o orixá está olhando assim, eu podia ajudar ela, eu podia ajudar ele, mas eles não me chamam. Então eu também não vou fazer nada porque eu não sou obrigado. Até porque existe uma diferença muito grande entre responsabilidade e culpa. Quando a gente entende que a nossa responsabilidade, tudo muda e esse peso de culpa ele não fica nas tuas costas. Porque muitas vezes nós fomos ensinados a agir dessa forma. Só que também a gente precisa entender que quando a gente cresce, a gente se torna adulto, a gente precisa ressignificar, desaprender coisas e aprender aquilo que de fato gera resultado na nossa vida. Sabe? É muito fácil querer viver a história de alguém, é muito fácil querer estar no lugar de alguém, é muito fácil querer aprender como se faz coisas para viver aquilo que outra pessoa vive, e na verdade você deixa de viver aquilo que você deveria estar vivendo, porque você não quer reaprender, porque você já sabe, e o copo cheio, ele simplesmente não cabe nada, e aí quando transborda, desperdiça, né? E muitas vezes as pessoas estão desperdiçando tempo, que é o bem mais precioso que a gente tem. Se eu tenho responsabilidade, entendo a minha responsabilidade sobre os meus atos, eu não vou me culpar porque eu sei e tenho a certeza de onde eu acertei e aonde eu errei. E aonde eu errei eu posso corrigir. Aonde eu acertei eu posso talvez evoluir, mas está tudo bem porque já deu certo até ali. Quando você se sente culpado ou quando você mesmo se acusa, se julga de maneira negativa, você entra no mimimi, no vitimismo. E o vitimismo não deixa você evoluir. O vitimismo não vai deixar você viver de verdade, com plenitude, com integridade, viver de forma inteira, sendo íntegro na vida, em todos os momentos da sua vida. Você vai precisar de um personagem que não é esse da integridade, que é um que de repente só quer agradar as pessoas se desagradando. É um que só quer servir a todo mundo porque cresceu entendendo que precisa servir a todo mundo, mas esquece de olhar para a sua própria vontade, que não consegue dizer não. Oxum é a senhora do não. E ela me ensinou que dizer não é auto-amor. Que maquiagem não é auto-amor nem amor próprio. Mas dizer não, respeitar o meu limite, entender a minha intensidade, o meu momento de estar mais cheia, o momento de estar mais tranquila, o momento de ser mais intensa, o momento de dizer, pô, não tô afim, não quero. Não, então, mas você não consegue fazer? Eu posso até te ajudar, mas, pô, não vai rolar agora. Não, não gosto disso, não faça isso. Isso é auto-amor. É não se ferir, é não se agredir para agradar ninguém. Pensa, tá? Pensa que quando você só diz sim, tem alguma coisa errada com você. Quando as pessoas te manipulam para fazer da forma tudo o que elas querem e você o tempo todo se omite, deixa de fazer o que você quer o tempo inteiro, sem colocar também a tua vontade ou a tua idealidade, tome cuidado, que alguma coisa está errada com você, que é sobre você.